Tem um cansaço que não se resolve com sono. Você deita, mas a cabeça não para. Você acorda, mas não sente leveza. E passa o dia arrastando um corpo que parece ter virado uma armadura. Não é falta de vitamina, não é preguiça, não é fraqueza. É sobrecarga emocional acumulada em silêncio. Carl Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência reaparece como destino. E quando não escutamos a alma, o corpo começa a gritar. Esse grito não vem como palavras, mas como peso. Dores que surgem do nada, tensões que não passam, uma exaustão estranha que não tem nome, mas invade tudo. Você engoliu palavras para manter a paz, fez concessões para ser aceito, guardou a raiva para não ferir, escondeu o medo para parecer forte, e tudo isso ficou aí dentro, esperando ser digerido, compreendido, liberado. Mas como fazer isso se ninguém nunca te ensinou a lidar com o que sente? Se você sempre ouviu que é melhor esquecer, deixar para lá, não fazer drama, a verdade é que o corpo nunca esquece. Ele arquiva tudo o que você tenta enterrar, cada silêncio forçado, cada lágrima contida, cada sim dito quando você queria dizer não. Tudo isso tem um preço, e o corpo cobra em forma de cansaço. Mas esse cansaço é sagrado, porque ele é um sinal de que algo dentro de você está pronto para emergir, para ser olhado, para ser curado. No próximo trecho, vamos entender como essa sobrecarga emocional silenciosa molda nossa postura, nossos sintomas e até a forma como respiramos. E como Carl Jung via esse processo como um chamado da alma para a verdade que ainda não foi dita. Dor nas costas, tensão no pescoço, peso nos ombros. Esses sintomas já fazem parte do cotidiano de muita gente, mas por trás deles há algo que não se vê num exame. Há uma carga emocional não expressa, não validada, não escutada. Carl Jung acreditava que a psique encontra maneiras simbólicas de se manifestar quando a consciência resiste a encarar certas verdades. E o corpo é um dos seus instrumentos preferidos. Ele não mente, ele não negocia, ele não finge estar bem para agradar. A forma como você se curva ao caminhar pode dizer mais sobre sua história do que você imagina. Talvez esteja carregando culpas que não são suas, expectativas que nunca foram suas, papéis que te deram, mas que não te cabem. E essa curvatura vai além da postura. Ela molda seu rosto, seu olhar, sua respiração. Ela contamina seu sono, sua energia, sua digestão. É como se o corpo dissesse aquilo que você, por educação ou medo, aprendeu a silenciar. O problema é que na nossa cultura, a dor física é tratada como um inimigo, algo a ser combatido, suprimido, calado. Mas Jung enxergava diferente. A dor é mensageira. Ela traz uma verdade não ouvida. Por isso, o cansaço crônico, as tensões musculares constantes e até certas doenças podem ser lidas como metáforas, símbolos vivos de um sofrimento psíquico encoberto. Quantas vezes você ficou em silêncio para não decepcionar alguém? Quantas vezes você segurou o choro porque precisava ser forte? Quantas vezes você engoliu o que sentia, achando que se ignorasse aquilo sumiria? Nada disso desaparece. Tudo se transforma em peso, e o corpo, fiel companheiro, carrega até quando? Até o momento em que você decide olhar para dentro com coragem, não para se culpar, mas para se acolher, para dar voz àquilo que ficou esquecido em você. No próximo trecho, vamos entender como o corpo guarda memórias emocionais e como Jung via o inconsciente como um reservatório simbólico de tudo o que o ego tenta esquecer. Você pode não lembrar o que viveu aos 7 anos, mas seu corpo lembra. Lembra do abandono que ninguém notou, do medo que você teve que engolir, da vergonha que ficou presa na garganta quando riram de você.
Carl Jung dizia que o inconsciente é o grande arquivista da psique. Nada se perde, apenas muda de forma. O que não é elaborado emocionalmente se transforma em sintoma, em comportamento, em padrão repetido. E o corpo silenciosamente expressa isso. Ele contrai onde houve ameaça. Ele endurece onde faltou o acolhimento. Ele adoece onde faltou escuta. A tensão que você sente no maxilar talvez não tenha a ver só com o estresse, pode ter a ver com tudo o que você precisou engolir calado para não entrar em conflito. A dor que volta sempre no estômago pode ser menos sobre digestão e mais sobre as emoções que você nunca conseguiu processar. Essas dores não são aleatórias, são registros vivos de uma alma que tentou sobreviver, mesmo sem espaço para existir. Jung chamava isso de material reprimido. São partes de nós que não puderam vir à tona. E como todo o conteúdo psíquico negado, elas procuram vazão por outros canais, muitas vezes pelo corpo. Você pode até conseguir silenciar a mente por um tempo, mas o corpo não esquece. Ele se lembra de cada vez que você foi contra si mesmo para ser aceito, de cada sim que disse quando sua alma gritava não. Esse é o custo da adaptação sem consciência, e esse custo se acumula até virar dor. Mas esse mesmo corpo que carrega marcas também carrega a chave, porque nele também está a memória da sua força, a lembrança da sua verdade, o caminho de volta à inteireza. No próximo trecho, vamos entender como Jung via o corpo como símbolo e por que as doenças podem carregar mensagens que nenhuma palavra conseguiu transmitir. Quando o corpo fala, ele não está pedindo remédio, está pedindo escuta. Carl Jung enxergava o corpo como um espelho da alma. Cada sintoma físico pode ser lido como um símbolo, uma mensagem do inconsciente tentando alcançar a consciência. Uma dor nas costas pode ser o peso de anos, sustentando o que não era seu. Uma dor de garganta recorrente pode ser a voz que você aprendeu a calar para não incomodar. Uma crise de enxaqueca pode ser o acúmulo de pensamentos não expressos, de emoções reprimidas, de excessos que nunca foram digeridos. Na psicologia analítica, os sintomas não são tratados como inimigos, mas como aliados. Eles sinalizam que algo em você está desconectado e que essa desconexão tem raiz emocional, simbólica, arquetípica. Você pode tomar um analgésico, pode ir ao médico e deve, mas também pode se perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar? O que ainda não foi dito? O que estou forçando quando deveria soltar? O corpo é sábio, ele fala com sinais antes de gritar com sintomas, mas, se não o ouvimos, ele intensifica a mensagem até sermos obrigados a parar. Jung via isso como um convite da alma para integrar o que foi deixado de lado, porque o que não é integrado é projetado. E o que é projetado volta como dor, como frustração, como limite. Mas isso não é punição, é uma forma de lembrar você de si mesmo, de trazer de volta partes suas que ficaram congeladas no tempo. Quantas vezes você escutou seu corpo sem medo, sem tentar corrigi-lo, silenciá-lo ou vencê-lo? Talvez esteja na hora de mudar a pergunta. Em vez de como me livrar dessa dor, tente o que essa dor quer que eu veja. No próximo trecho, vamos falar sobre o silêncio emocional como causa profunda dessa sobrecarga e como Jung nos mostra caminhos para retomar a escuta da alma que adoece no silêncio prolongado. Você aprendeu a ser forte, mas a que custo? Quantas vezes você engoliu a dor para não preocupar ninguém? Quantas vezes disfarçou o cansaço com um sorriso? Quantas vezes disse que estava tudo bem, quando mal conseguia respirar por dentro? Carl Jung dizia que a sombra não é apenas o que é feio ou errado em nós.
Ela também é composta por tudo o que foi reprimido para que fôssemos amados, inclusive sentimentos legítimos, como tristeza, raiva e vulnerabilidade. E quanto mais você engole, mais o corpo armazena porque a alma não tem para onde escoar. Ela fica ali comprimida atrás de frases automáticas como "não é nada", depois passa, "eu dou conta", mas não passa. E não dá conta, porque o corpo não foi feito para digerir emoção não expressa. Ele segura por um tempo claro, mas chega uma hora em que essa emoção começa a vazar por todos os lados na forma de dores, de insônia, de esgotamento, de apatia. É o preço do silêncio emocional. A alma sabe que está sendo ignorada e começa a implorar atenção. Mas a atenção real, não aquela que vem com culpa, julgamento ou pressa para melhorar logo, é a atenção com escuta, com pausa, com presença. Jung acreditava que, sem esse mergulho honesto em si mesmo, não há cura verdadeira, porque o que adoece não é só o corpo, é a desconexão com quem você é. E essa desconexão começa justamente quando você deixa de dizer o que sente, quando se molda para caber, quando se silencia para agradar. A boa notícia é que o caminho de volta existe e ele começa com uma pergunta simples: o que em mim está calado há tempo demais? No próximo trecho, vamos explorar como a reconexão com o corpo, através da consciência simbólica, pode abrir portas para a cura emocional profunda. Porque escutar o corpo é, no fundo, escutar a alma. Você não precisa lutar contra o seu corpo, precisa aprender a ouvi-lo. Carl Jung dizia que o corpo e a alma não estão separados. Eles se refletem, se atravessam, se moldam mutuamente. E quando o corpo adoece, é muitas vezes a alma pedindo socorro. Mas, em vez de acolher essa dor com escuta, a cultura nos ensina a combater, a bloquear, a silenciar, a remediar, como se o sintoma fosse um inimigo e não um sinal. O problema é que, quanto mais você tenta suprimir o que sente, mais o corpo encontra formas de se fazer notar. Até que a dor vira rotina e você passa a viver no automático, empurrando o dia com o corpo cansado e a alma ausente. Mas há outro caminho, e ele começa com presença, colocar a mão sobre o peito e perguntar com honestidade: o que está doendo aqui? Do que eu me afastei? O que eu ainda não consegui nomear? A cura começa quando você para de fugir, quando você senta consigo mesmo com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo ferido. Não se trata de uma solução rápida, mas de um processo lento e corajoso de reconexão. Jung nos ensinou que a alma fala por símbolos e o corpo é um símbolo vivo. Ele expressa com exatidão tudo o que você tentou recalcar, mas que ainda pulsa. Ao tocar essa linguagem simbólica com consciência, você não apenas se escuta, você se integra. E quando partes antes divididas se reencontram, nasce uma nova vitalidade, uma força que não vem do esforço, mas da inteireza, do pertencimento interno, do alívio de finalmente poder ser quem você é. Chame-se por inteiro. No próximo trecho, vamos falar sobre o reencontro com a sensibilidade e como ela, longe de ser fraqueza, é o portal para uma vida com mais verdade, leveza e saúde real. Talvez o que você chamou de fraqueza a vida toda fosse sua alma tentando te salvar. Você chorava fácil, sentia demais, percebia o que ninguém dizia e, por isso, aprendeu a se proteger, endurecendo. Mas Jung dizia que a sensibilidade é o primeiro portal para o inconsciente. É através dela que captamos as nuances da vida, as dores sutis, os sinais invisíveis que escapam à lógica, mas que o corpo sempre registra. O problema é que a sensibilidade numa cultura voltada para o desempenho é tratada como um defeito e, por isso, muitos aprendem a amputá-la cedo.
Param de sentir, de falar, de reagir, mas o corpo não para. Ele continua absorvendo, sentindo, pulsando mesmo quando a mente se cala. Esse desencontro entre o que se sente e o que se mostra ao mundo cria rachaduras internas, e nessas rachaduras nasce o cansaço, a dor, o vazio. Jung dizia que o sintoma é sempre uma tentativa da alma de restaurar o equilíbrio. E nesse sentido, a sensibilidade é um dom que te permite escutar essas mensagens antes que se tornem gritos. Talvez seu corpo não esteja fraco. Talvez ele esteja apenas cansado de sustentar armaduras. Talvez ele só queira que você se permita sentir com verdade, com tempo, com compaixão. Porque quem sente profundamente também cura profundamente. E quem cura não é quem vence a dor, é quem se permite atravessá-la com consciência. Ser sensível é ter coragem de existir com inteireza. E quando essa coragem retorna, o corpo percebe, a tensão diminui, a respiração se abre, a alma sorri. No próximo e último trecho, vamos reunir tudo o que foi dito e mostrar como o corpo pode deixar de ser um campo de batalha para se tornar um templo de reconexão com a própria verdade. Você passou a vida tentando manter tudo em ordem por fora, mas agora é o dentro que pede atenção. Carl Jung dizia que a verdadeira cura não está em eliminar o sintoma, mas em escutar o que ele quer dizer. O corpo é mensageiro e toda dor traz uma história não para te punir, mas para te lembrar de si. Você não está fraco, está exausto de engolir o que não foi digerido, de se calar para manter a paz, de viver em desacordo com sua verdade. O corpo não está contra você. Ele é a parte mais fiel que você tem. Mesmo sem palavras, ele tentou te proteger o tempo todo. Te mostrou quando algo não ia bem, te avisou quando era demais, te sustentou, mesmo quando você se abandonou. E agora talvez tudo o que ele peça seja que você volte para casa, que escute o que ficou preso no peito, que acolha o que ficou sufocado na garganta, que permita, enfim, que sua alma se mova com liberdade, sem precisar mais se esconder. O cansaço que você sente não é preguiça, mas a soma de tudo o que ficou por dizer, por chorar, por soltar. Porém, isso não te define. Te convida. Convida a viver com mais presença, com mais inteireza, com mais escuta para o que vibra em você, antes que o corpo precise gritar de novo. Porque quando você escuta com coragem, o corpo relaxa, a alma respira e a vida reencontra o seu ritmo. Se algo nesse vídeo te tocou, talvez seja porque o seu corpo também está pedindo mais do que remédios, está pedindo reconexão. Se sentir que essa mensagem pode acolher alguém que você ama, compartilhe. Às vezes, um gesto assim alivia o peso que o outro nem sabia que carregava. E se quiser deixar nos comentários o que seu corpo tem tentado te dizer ultimamente, esse espaço é seu para ser escutado sem pressa, sem julgamento, como um lugar seguro para a alma se manifestar. Você não está só e nunca esteve. M.